Mas vale salientar que há uma ressalva, que essa regra não se aplica às hipóteses em que a extinção da empresa seja causada por um caso fortuito, especificamente força maior que se caracteriza por um ato de Deus. Por exemplo, uma tempestade, raios, inundações. O artigo 498. Em caso de fechamento do estabelecimento filial ou agência ou supressão necessária de atividade, sem ocorrência de motivo de força maior, é assegurado aos empregados estáveis que ali exerçam suas funções o direito à indenização na forma do artigo anterior. Também será obrigado ao quê? A pagamento de indenização em dobro, com base no artigo 497 da CLT, ou mesmo optar pela transferência do empregado com fulcro no parágrafo 2º do artigo 469 da CLT, no texto consolidado. No artigo 499, não haverá estabilidade no exercício dos cargos de diretoria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, ressalvo o computo do tempo de serviço para efeitos legais. Entretanto, nobres senhores, de acordo com a doutrina, o entendimento agora, os cargos de diretoria, gerência de confiança são essencialmente regidos na forma da lei civil e não se submetem aos preceitos legais impostos pela CLT ou à subordinação do empregador. O legislador do texto consolidado não foi enfático ao mencionar tais funções de chefia, os quais podem estar subordinadas ao regime de relação de emprego ou aos contratos civis, por exemplo, ao mandato. O empregado com poderes gerenciais, que tenha procuração para representar o empregador ou assinar por ele e seja subordinado, estará com certeza trabalhando sobre a tutela da CLT. Se, porém, esse empregador foi indicado por uma Assembleia Geral ordinária ao cargo de diretor, gerente ou outra função de confiança que o transforme em mandatário e for visto como o alter ego do patrão, jamais subordinado ao sujeito, a tutela gerencial e as alterações funcionais promovidas pelo empregador estará como? Consequentemente, sob a egídia de um contrato civil de mandato, recebendo pro labore em vez de salário, e provavelmente não será qualificado como empregado. Ressalvamos também que a súmula 269 do Tribunal Superior do Trabalho exemplifica a situação de mandatário que tem o contrato de trabalho suspenso, isentando o quê? O empregado de qualquer ônus decorrente dos títulos contratuais, férias, 13º, salvo se for caracterizada o quê? A subordinação, que acarretará a interrupção, gerando o quê? A necessidade do pagamento de todos os vínculos vinculados aos contratos de emprego, no período em que esteve subordinado. Artigo 500. O pedido de demissão do empregado estável só será validado quando feito com assistência dos respectivos sindicatos e, se não houver perante a autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça do Trabalho. A qualquer momento, os instáveis podem pedir seu desligamento da empresa onde trabalham, para evitar, entretanto, que seja caracterizada a suspeita de coação e de influência negativa sobre o princípio da irrenunciabilidade, artigo 9º da CLT. É necessário que a homologação dessa rescisão seja acompanhada pelo sindicato de classe ou pelos fiscais da Delegacia Regional do Trabalho e do Ministério do Trabalho. Artigo 501 da força maior. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual este não concorreu direta ou indiretamente. Temos aí inevitável, imprevisível e improvável. Inevitável, imprevisível e improvável. Existem situações que acontecem que não sabemos qual é a força, às vezes uma força sobrenatural. Entretanto, os atos de força maior são atos de Deus ou da inteligência humana.
A força maior é caracterizada por fenômenos da natureza, para os quais o homem não concorre e dos quais não participam de forma alguma. Por exemplo, temos tempestades, enchentes, terremoto, vulcão, eu diria, um maremoto, incêndio, eu diria uma explosão. Então, o que vai caracterizar o imprevisível, o inevitável, o improvável, que esta ação resulta de uma força maior suprema ou de um ato, de uma ação humana. Entretanto, nobres senhores, a ocorrência de tais efeitos pode gerar prejuízo financeiro a uma atividade econômica que sofreu, por exemplo, o tufão. Consequentemente, poderá contar com a proteção do princípio da conservação da empresa em seu favor, até reduzindo o pagamento dos salários e até que se restabeleça o potencial de produção daquela atividade empresarial. O artigo 502, ocorrendo motivo de força maior, que determine a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalha o empregado e assegurado a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte. Inciso 1, sendo estável nos termos do artigo 477 e 478, e tenhamos outros incisos a seguir. Em razão, por exemplo, da força maior, o empregador poderá, pelo princípio da conservação da empresa, ajustar suas atividades, sua realidade e as obrigações trabalhistas com os seus empregados e beneficiar-se com pagas inferiores ao que se deve, normalmente nas rescisões de contratos de trabalho. Inciso 15, corrigindo, artigo 503, é lícita, em caso de força maior, os prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitado aí em qualquer caso o salário mínimo. O empregador que comprovar dificuldade em adimplir obrigações causadas por motivos de força maior, poderá reduzir em 25% dos ganhos do empregado sem inferir os preceitos legais de irredutibilidade salarial previsto nos incisos 4 do artigo 7º da Constituição. Artigo 504, comprovado a falsa alegação do motivo de força maior, é garantido que a reintegração aos empregados estáveis e aos não estáveis complemento da indenização já percebida, assegurado ambos o pagamento da remuneração atrasada. Se o empregador agir com falsidade na alegação de força maior, será condenado ao pagamento integral de salários devido aos seus empregados, bem como a reintegração dos estáveis que foram dispensados sobre o efeito de tais alegações. Entretanto, as disposições especiais do artigo 505 são aplicáveis aos trabalhadores rurais os dispositivos constantes do capítulo 1, 2 e 4 do presente título. O princípio da conservação da empresa, que se exemplifica nos casos de força maior, aplica-se a todas as atividades empresariais, bem como os empregadores rurais, que sempre são afetados pelos fenômenos da natureza. Artigo 506. Do contrato de trabalho agrícola, é lícito o acordo que estabelecer a remuneração in natura, contanto que seja de produtos obtidos pela exploração do negócio não exceda 1/3 do salário total do empregado, e que pese seja um momento impróprio para discutir tais questões, caracterizando o artigo 506 da CLT como a norma heterotópica, ou seja, inserida em um título adverso ao que se vem tratando, especificamente força maior. Alertamos que o presente artigo se aplica ao trabalho rural como fonte subsidiária da Lei 5.800
89 de 73 e permite que seja pago o salário in natura na razão de 70% aos empregados rurais, sendo que a prestação deverá ser caracterizada por produtos obtidos na própria cultura agrícola. Artigo 507. As disposições do capítulo 7 do presente título não serão aplicáveis aos empregados em consultórios ou escritórios de profissionais liberais. O profissional liberal, por exemplo, o médico, o advogado, o arquiteto, não pode arguir força maior em seu benefício, visto que suas atividades são específicas e podem ser desempenhadas em qualquer local que possa ser atingido por fenômeno da natureza, além de empregar número reduzido de pessoas. Artigo 507-A. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa. A Lei nº 13.467, de 2017, assegura a possibilidade de empregados e empregadores pactuarem cláusulas contratuais com a maior flexibilidade a partir de pagas salariais mensais que sejam superiores a 2 vezes o teto do INSS, fixado em 2017 em 5.579,06 centavos no ato da contratação. Poderá ser acordada a possibilidade de promover as tratativas sobre o pactuado por meio de arbitragem, como modalidade capaz de dirimir eventuais litígios sobre o que foi ajustado entre as partes. Ao nosso ver, essa modalidade contratual poderá interagir com a contratação de autônomo do artigo 442-B da CLT e caberá ao empregador se orientar pelas previsões legais que assegure ao empregado a liberdade suficiente para não descaracterizar condição de autonomia. A jurista italiana Luisa Riva preconiza que a subordinação é inversamente proporcional à capacidade intelectual do trabalhador, porquanto quanto mais o prestador de serviço for capacitado, será reduzida a necessidade do empregador de diligenciar a relação de trabalho. Amparado pelas mudanças trazidas pela Lei 13.467. Contudo, as contratações poderão desenvolver maior poder de negociação entre empregados e empregadores. Artigo 507b. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato dos empregados da categoria. Com o advento da Lei 13.467, que alterou o 477 da CLT, verifica-se a desobrigação das rescisões de contrato de trabalho sendo homologadas pelos sindicatos e as delegacias regionais do trabalho. Em contrapartida, se empregadores ou empregados poderão as delegacias promover, quitação anual de tais obrigações trabalhistas, junto aos sindicatos de classe. Contudo, essas mesmas obrigações deverão estar expressas de forma mensal e resultarão em quitação anual das parcelas que estiverem pagas e dos valores ali registradas. Portanto, qualquer outra obrigação que repute as partes não quitadas poderão acionar a Justiça do Trabalho para discuti-las em processo específico. A decisão judicial se encarregará de considerar as obrigações já adimplidas em conformidade com as informações constantes dos termos de quitação anual. O artigo 508 foi revogado. Relacionado aí ao comentário, o presente artigo da referida Lei 12.347 de dezembro de 2010, oportunidade que não mais será possível dispensar empregado bancário por justa causa em face de falta contumaz de pagamento de dívidas legais exigíveis. Portanto, por diante, a relação de fidúcia entre bancário e instituição financeira assume maior dimensão
e promove o quê? O respeito entre ambos, sem interferência da lei. Essa alteração, por consequência, impõe às casas bancárias maior responsabilidade junto aos seus empregados, visto não mais permitida a dispensa por justa causa para empregados inadimplentes. Artigo 510. Pela infração das proibições constante desse título, será imposta à empresa a multa de valor igual a um salário mínimo regional elevado ao dobro, no caso de reincidência sem prejuízo das demais combinações legais. As empresas que não cumprirem os preceitos do título 4 do contrato individual do trabalho, o artigo 442 a 510, poderão ser autuadas pelas delegacias regional do trabalho. Nobres senhores, até o presente momento discorremos aí pertinentes alguns artigos e estamos comentando artigo por artigo na CLT Consolidação das Leis Trabalhistas. Esteja atentos quanto às mudanças, às implicações dos seus direitos, seus deveres, obrigações, responsabilidade, tanto de empregados e empregadores do Brasil. Busque uma avaliação, exija os seus direitos, esteja aí atento a todas as eventuais mudanças, para que a sua vida venha se tornar melhor e saudável, com suas relações humanas entre empregado e empregadores, entre patrão, patroa, empregada e assim por diante. Um beijo no coração, bem-vindos à minha casa. Se inscreva, fortalece, dê o seu like, seu joinha, manda bala, manda ver. Ei, esquece não, volta aí.